Meu nome é Pablo Casella, eu sou analista ambiental do CNBio, trabalho no Parque Nacional da Chapada Diamantina há 18 anos. Bem-vindo ao curso fundamental de trilhas sustentáveis. Esse curso tem como proposta um percurso em 6 sessões, que são as seguintes. A sessão Introdução, na qual estamos, Anatomia, Trilhas Sustentáveis, Classes, Planejamento e Manutenção. A sessão Introdução foi subdividida em 4 aulas. Já tivemos a primeira aula, Dissociação Humano-Natureza. Estamos na segunda aula, Visitação de Natureza. Ainda haverá Evolução das Motivações e Diversidade de Trilhas. Agora iniciaremos a aula 2 do curso, que tem como título Visitação de Natureza. Importante fazer uma breve lembrança da primeira aula, na qual se falou sobre a dissociação do ser humano com os ambientes naturais. Como uma consequência desse fenômeno, a gente tem a visitação de natureza como uma excelente resposta, uma óbvia resposta à problemática que foi apontada na aula anterior. Eu espero que até o final da aula e, sobretudo, ao longo do curso, essa afirmação que eu acabei de fazer fique clara. Vamos abordar 3 motivações pelas quais é importante a visitação de natureza. Uma primeira motivação, a reconexão e a saúde. Uma segunda motivação, que é a motivação econômica. E a terceira foi chamada por mim de engajamento, e vocês verão cada uma dessas motivações em detalhes agora. Começando pela motivação de reconexão e saúde, a visitação de natureza ela se apresenta para a humanidade, sobretudo para a humanidade que habita os centros urbanos, ela se apresenta como um grande remédio para a alma urbanoide. Existem inúmeros estudos e já trabalhos científicos e médicos mostrando a verdade dessa afirmação no caso da saúde do corpo, né? Saúde fisiológica. Então, eu gosto de pensar que ela se presta a minimizar as dores tanto da alma quanto do corpo, e por isso eu trago esse aforisma do remédio da alma. E desde o século XVII, no mínimo, né, a gente tem uma afirmação poética do Bachot para nos dizer isso que hoje a gente percebe com bastante clareza, né? A conexão com a alma. Sem saber o nome da árvore, fiquei na inundação do seu doce perfume. Já que estamos na cultura japonesa, vem de lá essa expressão que é um substantivo japonês para designar a prática de se fazer uma visita curta e vagarosa a uma floresta para obter benefícios à saúde. Interessante, né? Isso foi trazido para o Ocidente com a nomenclatura banho de floresta. Alguns estudos que mostram os resultados, como eu já falei, os benefícios à saúde desses banhos de floresta. Eu vou citar só alguns exemplos. Alguns médicos e pesquisadores perceberam que em 40 minutos de exposição ao ambiente natural, a pessoa começa a ter 16% menos hormônio do estresse, hormônios relacionados à condição de estresse. Também, a partir de 20 minutos em diante, a redução da pressão arterial e dos batimentos do coração, né, da pulsação, são notáveis. E a partir desse momento também, dos 20 minutos, 40 minutos em diante, há um aumento de 100% das atividades parasimpáticas, que são a consequência notada, né, perceptível disso que eu acabei de falar, é o relaxamento. A gente também já tem resultados científicos mostrando o aumento de células NK, conhecidas como importantes combatentes das infecções e tumores. Eu dei poucos exemplos de uma infinidade de outros exemplos que a medicina e a ciência médica têm trazido para a gente. E a partir desse conhecimento, e a partir do que no Japão se iniciou, veio para o Ocidente o que parece que ainda não tem uma terminologia em português consagrada, que seria a Green Prescription, a prescrição verde, que é a prática de alguns médicos de, no seu receituário, para alguns pacientes, colocar lá como uma medicação. 20 minutos de passeio no ambiente natural, 30 minutos de passeio e assim por diante. Então, eles fazem uma prescrição, e nos Estados Unidos, onde isso já está bem difundido, sobretudo para pediatria, os resultados são muito encorajadores. E também para pacientes hipertensos, obesos, com transtornos mentais,
os resultados também são bem encorajadores. Finalizando essa motivação, vamos para a segunda, que é a motivação econômica, financeira. A visitação de natureza, ela é uma grande indústria. Ela tem um potencial enorme. Em alguns lugares do mundo esse potencial já está em plenitude. No Brasil a gente ainda espera que ele seja um potencial crescente. A gente está bem longe da plenitude desse potencial. E aqui a imagem mostra, por exemplo, como a partir de uma trilha pode-se instalar uma pequena venda de guloseimas, um local para alugar bicicleta, e isso nas diversas escalas. A gente não precisa apenas pensar que é um impulso econômico o surgimento de empresas de médio e grande porte. Aqui na Chapada Diamantina, no Parque Nacional da Chapada Diamantina, onde eu trabalho, eu trago um exemplo, e é um exemplo que provavelmente se repete, é replicado país adentro, que é em uma trilha com uma certa vegetação se instalar um ambulante, uma barraquinha, um quiosque bem simples feito de palha e madeira para vender um suco, para vender um salgadinho, para vender uma barrinha de cereal feita em casa. Então tudo isso é economia gerada por visitação da natureza. E daí para cima, até grandes hotéis, grandes negócios, né? Que no Brasil a gente não tem tantos exemplos, mas existem alguns, né? Passeios de barco, de lancha, passeios em carros adaptados, mas sobretudo é bacana pensar que esse benefício econômico ele pode ser observado diretamente e muito descomplicadamente nessas pequenas iniciativas, nesses pequenos comércios que podem surgir a partir da visitação em uma trilha. E aqui eu trago poucos, né, eu pensei alguns dados que são decorrentes da pesquisa que o meu colega, né, analista ambiental do CMBio, o Thiago Beraldo, ele tem atualizado. Né? Esses dados que eu trouxe para vocês agora são relativos ao ano de 2018 e, nesse caso, eu estou trazendo dados relativos às unidades de conservação federais. Então, no ano de 2018, nós contabilizamos 12 milhões de visitas. Esse número não é sinônimo de visitantes. Então, um visitante, às vezes, realiza mais de uma visita. Então, não necessariamente são 12 milhões de pessoas que fizeram essa atividade no ano de 2018. Esses visitantes, né, ou essas visitas, gastaram 2,4 bilhões de reais. Geraram 965 milhões de reais em renda pessoal. Agregaram ao PIB 1,2 bilhões de reais. Proporcionaram 41 mil empregos diretos. E aí, pensando já nas consequências não diretas, mas tudo que envolve a visita de um turista, né, esses dados não contabilizaram o gasto com passagem aérea, gasto com deslocamento da sua casa até o aeroporto, outros gastos, né, a compra de uma roupa, a compra de uma mochila, a compra de um calçado especial para fazer aquela viagem, nada disso entrou nessa contabilidade, mas pode-se estipular que todas essas visitas podem gerar em vendas 10 bilhões de reais. A síntese, a frase de efeito para ficar na memória sobre esse trabalho, sobre esses dados que o Thiago levantou de 2018, lembrando, reforçando que apenas nas unidades de conservação federais. Imagine que, então, a gente tenha um número gigantesco quando a gente considerar todas as estaduais e todas as municipais e as unidades de conservação privadas, né, as RPPN. Então, a síntese é que contabilizando o orçamento do ICMBio e vendo todo o recurso que é gerado com as visitas que acontecem nessas unidades de conservação, e mesmo assim, outro parênteses, é que não é em todas as unidades de conservação que esse trabalho foi feito, a gente ainda tem uma grande lacuna de conhecimento, de informações acerca da visitação em diversas unidades de conservação. Mas a síntese é que a cada R$1 investido no orçamento, há um retorno de R$15 na economia do país. Isso é sensacional. Vamos para a terceira motivação. É o que eu chamei da motivação pelo engajamento. Essa imagem mostra uma passeata, uma manifestação na Bulgária, onde milhares de pessoas foram para as ruas da capital e também para outras cidades importantes do país e foram protestar contra a construção de uma pista de esqui em um parque nacional. Eu fico pensando se alguma ameaça, alguma ação que possa ser uma afronta a uma unidade de conservação brasileira pudesse gerar tal engajamento. Então, a visitação tem esse poder. Um outro exemplo disso
essa foto já é na Austrália. Essa foi uma outra manifestação, não sei se vocês conseguem perceber pela imagem. A gente está vendo uma foto feita de um avião, né, de um helicóptero do céu, sobre a areia de uma praia, e está escrito com pessoas, né? As pessoas se organizaram para fazer essa frase, né, que, traduzindo, tire as mãos dos parques, e era uma manifestação contra algumas privatizações que o governo do estado de Vitória, lá da Austrália, estava propondo fazer nos parques deles. Mais um exemplo de pensar como que uma ação do próprio governo em um parque gerou esse engajamento das pessoas saírem de casa, se organizarem, planejarem. Precisou de um planejamento fazer uma manifestação como essa, né? E aí, vindo então para uma realidade brasileira, que não é a mesma dessas duas imagens anteriores, aqui é uma imagem tirada do Orçamento Federal, que foi executado em 2019 pelo governo federal. Não dá para ver muita coisa, né? Esse gráfico de pizza, a gente vai fazer aqui uma lupa para enxergar o que nos interessa nesse momento, que para a gestão ambiental, a gente teve em 2019 0,12% do orçamento federal. Muita gente se revolta, se aflige com uma informação como essa, mas é importante lembrar que a política pública, como é o caso da forma como o orçamento federal é planejado, executado, ela é um reflexo da sociedade. Então, esse número, ele reflete, sim, a importância, o engajamento que existe na sociedade brasileira acerca dessa temática. E das diversas outras temáticas que também estão ali disputando 0,x do orçamento. Então, chego finalmente a trazer para vocês o que eu considero como sendo a nossa grande estratégia. E que dialoga diretamente com esse trabalho do planejamento, da manutenção, da construção das trilhas. A ideia da grande estratégia é a seguinte: como a gente já percebeu desde a primeira aula, existe uma dissociação da humanidade moderna do ambiente natural. Então, a primeira resposta a esse problema é que a gente, sim, precisa se reconectar com o ambiente natural. E uma forma conhecida, já praticada e óbvia dessa reconexão acontecer é por meio do turismo e o lazer, turismo e lazer nos ambientes naturais. O próximo passo, né, a próxima etapa dessa estratégia é que essa visita, quando a pessoa for fazer essa reconexão no meio dessa visita, claro que essa visita tem que ser positiva, tem que ser uma visita que traga uma sensação, sentimentos significativos para a pessoa. A lógica é a seguinte: parece existir um princípio psicológico humano de que a gente preza mais por aquilo que a gente conhece. Quanto mais intimamente a gente conhece algo, mais nós prezamos essa coisa. Um exemplo grotesco para dar é pensar que quando a gente ouve no noticiário, no jornal, lê uma notícia sobre alguma grande tragédia, um atentado terrorista, uma tragédia natural que acontece num país distante, por mais que por aqueles segundos que a gente está acessando aquela notícia a gente possa ter compaixão e empatia com aquelas vítimas, segundos ou minutos depois, essa sensação se esvai. Se vem uma notícia outra, né, notícia do esporte, da cultura, de algum outro tema do seu apreço, aquela sensação de empatia, compaixão e de dor compartilhada, ela se esvai muito rapidamente. A mesma coisa não seria verdade se essa notícia sobre uma tragédia, sobre um atentado, um acidente, envolvesse pessoas que você conhece, pessoas próximas de você. Quanto mais próximo de você forem essas hipotéticas vítimas, menos facilmente a sensação de dor, de empatia, de compaixão vai se esvair. E da mesma forma, muito mais facilmente se esvai a preocupação com uma temática que você tem pouca familiaridade. Portanto, a defesa do ambiente natural brasileiro, por mais que se a gente se perguntar, a gente fizer uma pesquisa entre a população, eu acredito que quase 100% das pessoas vão apresentar que sim, se preocupam, todos são ambientalistas, né? Todo mundo preza pela natureza. Mas essa autoafirmação talvez não se reflita em ações práticas, que é o engajamento que eu estou chamando. Então, voltando para a linha de raciocínio dessa grande estratégia. Se a gente precisa que as pessoas tenham familiaridade com o ambiente natural, elas têm que visitar esse ambiente natural. E a visita que elas fizerem tem que ser prazerosa, tem que ser algo marcante, tem que ser algo notável, tem que ser bom. Então a gente
está chegando perto do nosso objetivo, do nosso trabalho, né? Não 100% das vezes, mas na grande maioria das vezes em que alguém fizer uma visita ao ambiente natural, essa pessoa vai utilizar um equipamento que é a trilha. Portanto, a trilha precisa ajudar, proporcionar que essa primeira impressão de quem não conhece a natureza e está indo pela primeira vez, ou mesmo que não seja a primeira impressão, mas que a sensação, a percepção, os sentimentos dessa pessoa na visita sejam positivas. Eu brinco que a trilha precisa ser neutra, ela não pode atrapalhar. É uma comparação, mais uma comparação esdrúxula que eu trago, se você planeja por muito tempo, 1 ano, 2 anos, de repente, uma viagem para algum lugar que você sonha, que é um sonho de infância, que é um sonho que você está acalentando por muito tempo. E finalmente você vai realizar essa viagem, vai para esse lugar, digamos que você sonha aí por uma cidade importante, que você goste, que você queria conhecer muito. Chega nessa cidade, a cidade é realmente incrível e maravilhosa, ela vai atender suas expectativas, mas você se hospeda num hotel e a cama desse hotel tem um problema. Ela é uma cama de molas e algumas dessas molas estão cutucando as suas costas. Você vai na gerência, pede para trocar, a gerência não tem todos os quartos lotados, não tem outro colchão, e você fala, tudo bem, são poucos dias, eu vou ficar. E aí na segunda noite de novo, e você faz o passeio o dia inteiro caminhando, volta para dormir, aquela cama te incomodando. Pode acontecer de depois de alguns dias de noites mal dormidas, a sua experiência nesse passeio, nessa viagem, fique comprometida. Pode ser que você não volte falando mal do lugar, mas pode ser que você não volte com todo o potencial de contentamento que você teria se não tivesse um equipamento, que é o colchão, que deveria ser neutro. Você não deveria trazer de volta para casa a lembrança de um colchão. O colchão é um lugar que você vai deitar, não tem que atrapalhar, não precisa ser maravilhoso, e ele tinha que ser neutro, ele não tinha que existir na sua experiência. Então, acho que deu para entender o raciocínio, e eu faço essa analogia com a trilha. A trilha ela não pode atrapalhar essa experiência. No mínimo, a pessoa tem que entrar e sair sem estar percebendo esse equipamento. Se ele perceber positivamente, ótimo, vitória do movimento. Mas não precisamos nem nos esmerar para que isso aconteça. A gente tem que se esforçar muito para que ela não interfira na experiência. Outra coisa que eu costumo alertar, a natureza faz a parte dela. O arrebatamento, o maravilhamento, a conquista daquele coração é feito pelo ambiente natural. A gente só precisa que a pessoa vá até ele. E se a trilha não atrapalha, deixa a natureza fazer o trabalho dela. A pessoa vai entrar no ambiente natural e quando sair, saiu diferente. Saiu um pouco mais convertido, digamos, para essa causa, que é o engajamento, a proteção ativa da natureza, do ambiente natural. Essa é a estratégia dentro da qual se insere o nosso trabalho. Por mais simples que seja, o trabalho mão na massa da enxada na trilha, o trabalho bem pragmático de arrumar uma drenagem, de consertar um equipamento facilitador. Qualquer que seja o trabalho que a gente faça numa trilha, ele está inserido nessa linha lógica, nessa linha de raciocínio, que é o que eu chamei de grande estratégia. Esse curso tem a audácia e o sonho de ser um convite para que você venha fazer parte dessa grande estratégia. Esse é o fim da nossa segunda aula do curso Fundamental de Trilhas Sustentáveis. Agradeço sua atenção até aqui. Até a próxima aula.